Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendes o que dizes? E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Chorou amargamente. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos nesse lugar. E estando nesse lugar, Deus, temos a oportunidade de sermos ministrados pelo Teu Espírito, temos a oportunidade de sermos ministrados pela Sua palavra, temos a oportunidade, Senhor, de ser levado a refletir por meio da Sua palavra. E nesse momento nós te pedimos, meu Deus, que tudo aquilo que tiver, Deus, de revelação da Tua parte, tudo aquilo que tiver de ensinamento nessa palavra, que Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente a todo esse entendimento. Que o nosso coração seja agora, meu Deus, edificado pela Tua palavra. Que o nosso coração seja agora, meu Deus, ensinado pela Tua palavra. Que o nosso coração seja agora instruídos pela Tua palavra. Senhor, nós desejamos alimentar a nossa alma. E por meio da Tua palavra, que a nossa alma possa ser agora alimentada pelo Senhor. Deus, fala conosco nesse momento. Ministra em nós a Tua palavra. Ministra em nós a Sua vontade nesse lugar. É o que nós oramos, Deus, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O som tá bom, tá alto não, né? Tá ok, né? Amém, meus amados. Então vamos lá. Vamos refletir nessa mensagem. Eu quero te dizer que seguir Jesus de longe é um perigo. Amém? Seguir Jesus de longe é um perigo. Vamos dar um meio frio, vamos repetir comigo. Diga: seguir Jesus de longe é um perigo. Aleluias. Amém. Então nós vamos aprender também o que é seguir Jesus de longe. E quais as consequências de seguir Jesus de longe. E por que Pedro seguia Jesus de longe. E o que acontece quando seguimos Jesus de longe. E o que é negar a Jesus. Amém? Queridos, se nós voltarmos aqui a alguns capítulos anteriores, voltando para o livro de Marcos, para o livro de Mateus, nós vamos encontrar que Pedro, ele viveu uma época muito boa na sua vida. Pedro viveu uma fase muito boa na sua vida. Qual fase era essa? Pedro havia sido escolhido como discípulo de Cristo. Pedro havia feito milagres em nome de Jesus Cristo. Pedro havia andado sobre as águas ao encontro de Jesus Cristo. Pedro havia participado da multiplicação dos pães, dos peixes. Então Pedro havia participado de tantas coisas milagrosas, miraculosas da parte de Deus, através de Jesus. Se você for aqui, nós vamos passar tempos e tempos estudando a respeito de tudo isso que Pedro vivenciou nas suas fases como discípulo de Cristo. Só que esse texto agora nos leva a refletir que Pedro viveu uma fase muito difícil na sua vida. Qual? Pedro agora estava seguindo Jesus de longe. E como eu falei anteriormente, agora no início, seguir Jesus de longe é um perigo. Amém? Diz a palavra que assim que Jesus é preso pelas autoridades romanas daquela época, diz que Pedro seguia Jesus de longe. Pedro estava seguindo Jesus de longe. E até então Jesus havia advertido Pedro a respeito disso. Jesus havia alertado Pedro dessa situação. Só que Pedro ainda não estava compreendendo e não estava se tocando naquilo que Jesus estava se referindo.
Só que a palavra que saiu da boca de Jesus agora estava se cumprindo. Pedro estava seguindo ele de longe. E hoje em dia, se nós observarmos, tem muita gente aí seguindo Jesus de longe. Estar na igreja às vezes não significa que estamos perto de Cristo, que estamos perto de Jesus. Então Pedro, nós vamos refletir hoje na história dele. E seguia Jesus de longe. Ou seja, e hoje em dia seguir Jesus de longe, às vezes é nós perdermos o prazer pela sua palavra. Às vezes é perdermos o prazer. Tem pessoas que orar mais não faz nenhum menor sentido em sua vida. Viver como um momento desse de comunhão, momento de adorarmos a Deus, de nos reunirmos como igreja e adorarmos o nome do Senhor. As pessoas têm perdido esse desejo, têm perdido essa vontade, essa oportunidade de estar nesse lugar para juntos cultuarmos a Deus. E assim então têm perdido a sua comunhão com Deus. E aquilo havia acontecido com Pedro. Ele perde a sua comunhão com Jesus. Quando Pedro perde Jesus de vista, ele começa a seguir Jesus de longe. E na nossa vida não é diferente. Quando nós perdemos Jesus de longe, perdemos Jesus de vista, quando tiramos ele do centro da nossa vida, passamos a seguir ele de longe. Passamos a viver distante dele, passamos a viver distante de Cristo. E hoje nós vamos aprender as consequências quando seguimos Jesus de longe. Quais as consequências de seguir Jesus de longe? A primeira consequência, se você quiser notar, nos tornamos mornos espiritualmente. Nos tornamos frios espiritualmente. A gente vê muito falar hoje em dia: a igreja está isso, a igreja está aquilo, a igreja está assada, a igreja está dessa forma, a igreja está desse jeito. Só que hoje em dia, ouvindo e já falando isso, já citando esse tipo de argumento, esse tipo de exclamação, de pergunta, de afirmação, eu mudei isso e comecei a orar: Deus, o que é que eu posso fazer para a igreja mudar desse nível, para a igreja sair desse nível de frieza, de mornidão espiritual? Se eu não vou falar, eu vou orar. E hoje em dia, se a gente tomar conhecimento dessa verdade, se a gente fazer um exame de consciência, fazer uma reflexão, nós vamos entender que tem muitas pessoas que estão frias espiritualmente. Porque quando seguimos Jesus de longe, acabamos ficando mornos espiritualmente, nos esfriamos espiritualmente. Amém? Vamos nos esfriando pouco a pouco, deixamos de lado as coisas espirituais. Quando perdemos Jesus de vista, as coisas espirituais vão se tornando segundo plano nas nossas vidas. Perdemos o prazer pela comunhão com Deus. Essas são as consequências de seguir Jesus de longe. Perdemos a alegria de manter comunhão com Deus. E quando nós nos reunimos nesse lugar, você pode louvar na sua casa, você pode adorar na sua casa, pode meditar na sua casa, mas nada muda, nada vem trazer algo tão poderoso na nossa vida como um momento como esse, como um momento de comunhão, no qual nós nos unimos em uma só voz e começamos a declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele tem o poder de nos renovar por meio da Sua palavra. Então, um momento de comunhão como igreja, nada pode mudar isso. Nada pode tirar isso de nós. Isso tem um poder muito grande nas nossas vidas como igreja. Amém? Tem pessoas que dizem: eu cultuo na minha casa, amém, medito na minha casa. É tão bom visitar uma pessoa como vir à igreja, é bom. Mas nada é tão importante como nós nos reunirmos como igreja do Senhor. Porque é a comunhão no Espírito, amém? Aqui é comunhão na palavra. Aqui é comunhão com o Senhor. Aleluias! Ou seja, quando as pessoas perdem Jesus de vista, quando as pessoas se tornam mornas espiritualmente, ela não passa mais tempo a sós com Deus. Mas assim, eu vejo muitas pessoas dizer que perdeu o prazer pela oração, que não consegue mais orar, manter comunhão com Deus. Por quê? Porque perdeu Jesus de vista. Porque o ser humano se perde quando ele perde Jesus de vista. Amém? Ou seja, às vezes as pessoas não se interessam mais pelas coisas espirituais. E o texto que nós acabamos de ler aqui nos diz isso. A pessoa que não tem mais o prazer pela vida cristã, pela comunhão com Deus, essa pessoa ela se torna uma pessoa morta espiritualmente falando. O que é que a palavra diz lá em Lucas? O que é que diz Lucas também em Mateus? Fala que quando o sal não serve mais para nada, o que é que faz o sal? Qual a utilidade do sal? Ele já é jogado fora. E nós, se não tivermos utilidade mais, o que é que vai acontecer conosco? Não vamos servir mais para nada. Se nessa vida nós não tivermos esse desejo e ter esse entendimento que nós somos criados para louvor da glória de Deus, a gente não vai servir mais nada, não vai servir para mais nada nessa vida. A vida não vai ter mais o menor sentido. Por quê?
Quando o homem perde a comunhão com Deus, ele perde o contexto da sua existência, ele perde o entendimento da sua existência, ele se perde no seu caminho. Amém? Então essa é a primeira consequência. O ser humano se torna morno espiritualmente. A segunda consequência, nos tornamos improdutivos. Nos tornamos improdutivos. Quando seguimos Jesus de longe, nossa vida fica seca. Nossa vida fica sem frutos, não produz fruto, fica vazia. Nos tornamos estéreis, ou seja, não podemos gerar nada, não podemos produzir nada. É assim quando a gente vê, quando estamos num período de seca, quando olhamos para uma terra seca, aquela terra está judiada, ela não tem como produzir nada, ela não tem como frutificar, não tem como dar frutos. E assim é o cristão, quando ele segue Jesus de longe, ele se torna improdutivo. Eu tenho ouvido falar muito isso nesses dias. Fulano era uma bênção, fulano tem tantos dons, fulano é isso, é na palavra, é no louvor, é aquilo, mas não quer. E o que é que acontece? Se torna estéril, se torna infrutífero, se torna uma pessoa seca, se torna uma pessoa vazia de Deus. Olha, isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte se pararmos para entender o contexto dos nossos dias presentes. A gente ouve falar muito disso. Fulano era isso, era uma bênção, mas cadê fulano? Não ministra mais. Fulano não se posiciona mais, se tornou seco, se tornou vazio. Não tem mais vida de Deus. Amém? E o que é que diz quando nós não produzimos fruto? O que é que acontece? É cortado e jogado fora. Olha, isso é a palavra de Deus. Amém? Enterraram nossos talentos. Tem pessoas que têm enterrado os seus talentos. E no texto lido, Jesus ensinou que quando um ramo, que é o cristão, se torna improdutivo, ele é cortado da videira e lançado fora. Porque se nós, estando nele, não produzir frutos, seremos lançados fora. Então tem muita gente aí que era para estar produzindo, mas que está improdutivo, não consegue produzir mais nada, está sem vida, está vazio de Deus. Quem está vazio de Deus não consegue ter mais comunhão com Ele. Quem está vazio de Deus não consegue ter comunhão com a igreja, não consegue ter comunhão com os nossos irmãos. Amém? Terceira consequência de seguir Jesus de longe: acabamos negando que somos de Jesus. O que aconteceu quando Pedro perde Jesus de vista? Ele acaba negando a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Jesus está falando. Mas se me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aleluias! Então, querido, quando a pessoa perde Jesus de vista, quando ela segue Ele de longe, ela acaba negando que ela pertence a Cristo. O cristão que segue Jesus de longe, chega um momento que ele começa a negá-lo. E como negá-lo? Como é que podemos negar a Jesus? Olha, podemos negar Jesus através das nossas atitudes. Passamos a ter a atitude de pessoas que não conhecem a Deus. Hoje em dia não é diferente o quanto de pessoas nós podemos observar que conheceram a verdade, que conhecem a verdade, que já caminharam um tempo a respeito, debaixo dessa verdade, mas que hoje você vê essas pessoas tendo atitudes que parece que elas nunca conheceram a verdade de Deus. Tem momento que você ouve falar certas atitudes de pessoas que você fica até abismado, mas meu Deus, mas como isso pode acontecer? Mas como isso aconteceu, meu Pai, dessa forma, tal pessoa isso? As pessoas começam a negar através das suas próprias atitudes. Amém? Ou seja, como não conhecesse a Deus, passa a ter vergonha de Cristo. Tem pessoas que assim que passam a ter vergonha de Cristo. Pedro naquele momento negou a Cristo através das suas atitudes, se envergonhou. O que a palavra diz? Olha, quem se envergonhar diante de mim, quem se envergonhar diante de mim, quem se envergonhar de mim diante dos homens, também eu envergonharei dele diante do meu Pai que estás no céu. Olha a palavra de Deus para nós, está lá em Lucas, Marcos 8, verso do 30 ali a seguir, você vai ver esse versículo. Olha o que acontece, querido. Jesus, ele vai se envergonhar de nós, se nós nos envergonharmos dele, das suas palavras. Amém? Então devemos entender isso. Jesus advertia ali que aquele que se envergonha dele nessa vida, também Jesus se envergonhará dele na vida eterna. Olha,
Imagine pessoas quando estiver lá diante dele e será negado por ele. Isso é muito triste. Então por isso nós devemos confessar a ele o tempo todo em nossas vidas. Vamos lá, queridos, vamos lá. Porque Pedro seguia Jesus de longe. Por que Pedro seguia Jesus de longe? Observe que o texto diz que assim que Jesus é preso, Pedro começa a segui-lo de longe. Por que ele seguia Jesus de longe? Pedro seguia Jesus de longe porque ele não queria ser interrogado pelas autoridades religiosas daquela época. Pedro seguia Jesus de longe porque ele não queria ser interrogado pelas autoridades ali presentes. Ele não queria ser confrontado. E até então as pessoas iam descobrir que ele era seguidor de Jesus. Então por isso que ele se encontrava distante, de longe, porque ele não desejava ser interrogado pelas autoridades ali presentes. E nas nossas vidas hoje não é diferente conosco, querido. Sabe, às vezes as pessoas, quando elas não querem ser confrontadas, elas ficam de longe. As pessoas que quando não querem ser instruídas, elas ficam de longe. Elas ficam distantes, porque às vezes elas não querem ser ensinadas, não querem ser instruídas, não querem ser confrontadas, não querem dar ouvidos, não querem ouvir a verdade de Deus para as suas vidas. Tem pessoas que começam a seguir Jesus de longe. Por quê? Porque não quer ser confrontados. E pessoa que não quer ser confrontada, ela se isola. Pessoa que não quer ser confrontada, ela fica distante, ela fica de longe. Pessoa que não quer ser confrontada, ela evita os ambientes de confronto. Ele evita as pessoas que podem confrontar, que Deus pode usar para confrontar elas, não é assim? Tem pessoas que ficam no seu canto, por quê? Porque ela não quer ser ensinada, não quer ser instruída, não quer ser confrontada. Assim era o que estava acontecendo com Pedro. Ele estava distante porque ele não queria ser instruído, não queria ser confrontado. E as pessoas iam descobrir que ele era seguidor de Jesus Cristo. E trazendo para o nosso sentido espiritual momentos que Deus vai usar os nossos líderes, vai usar os nossos pastores para nos confrontar, para nos ensinar, para nos instruir. Ou seja, e nós temos que estar abertos a tudo isso, nós temos que estar de coração aberto, temos que ter um coração apreendivo, temos que ter um coração desejoso a aprender, a receber de Deus, a receber do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que estar aptos, temos que estar abertos para ser instruídos pelo Senhor Jesus Cristo e pela Sua palavra. E nunca devemos evitar o confronto, o ensino do Senhor para as nossas vidas. Amém? Tem pessoas que evitam porque não quer ser confrontado. É isso que estava acontecendo com Pedro. Porque ele não desejava ser confrontado, mas ele não evitou de ser confrontado. E ali ele foi descoberto que ele era um seguidor de Jesus Cristo. Ele estava seguindo a Cristo. O que acontece quando seguimos Jesus de longe? O que acontece quando seguimos Jesus de longe? Assim, quando Pedro perdeu de vista, ele se mistura com os incrédulos. Olha o que acontece, querido. Quando Pedro perde Jesus de vista, ele se mistura com os incrédulos. Os incrédulos é aqueles que não professam a fé em Jesus Cristo, que não professam a fé em Deus e em Sua palavra. Então Pedro começou a se misturar com os incrédulos. Pedro começou a se misturar, como podemos dizer no linguajar, com os mundanos. Pedro começou a se misturar com os zombadores de Jesus Cristo, do seu evangelho, da Sua palavra. Pedro começou a se misturar com pessoas que até então ali foram responsáveis também pela prisão de Jesus. Sabe, Pedro ali começou a se misturar com os incrédulos, com os idólatras, com os pagãos. Pedro se mistura, Pedro se junta aos pagãos, aos idólatras. E é assim que acontece conosco. Quando perdemos Jesus de vista, podemos nos misturar com os incrédulos. Corremos o risco de se misturar com os pagãos, com os idólatras. Temos que ter isso em mente. Não devemos perder Jesus de vista. Amém? Quando seguimos Jesus de longe, podemos nos misturar com os incrédulos. Não foi isso que aconteceu com Pedro? E a pessoa, quando está longe de Jesus e se mistura com os incrédulos, ela se afasta de vez. Quando ela se mistura com os idólatras, se afasta de vez. Porque até então vai ter atitude de incrédulo, vai ter atitude de idólatra, vai ter atitude de pagão. Não é assim que eu e você às vezes fica abismado. Mas como é que pode fulano, que já professou uma fé, sabe, que já conheceu a verdade, mas tem essa tal prática? Porque até então, quando se misturamos com os incrédulos, nos tornamos iguais a eles. Nos tornamos semelhantes a eles. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele nega a Jesus. Por quê? Porque ele estava ali se misturando com os incrédulos, com os pagãos, e se tornou igual a eles. Tem pessoas que hoje em dia perderam Jesus de vista, e por andar com os incrédulos, por andar com os pagãos, por se misturar com os idólatras, se tornaram iguais a eles.
olha o que acontece. Então, quando seguimos Jesus de longe, quando seguimos a Ele, o perdemos de vista. Quando seguimos de longe, deixamos de ouvi-lo e deixamos de receber aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Então eu quero te dizer nessa noite, não perca Jesus de vista. Não siga Ele de longe. Não se misture com os incrédulos, com os idólatras. Você pode dizer, mas como é que eu vou ganhar eles? Mas na medida de não estar na tal prática, de não se deixar ser influenciado por eles, mas influenciar. Até então Pedro se deixa ser influenciado pelos incrédulos, e ele vem a negar o nome de Jesus Cristo. Amém? O que é seguir Jesus de longe? O que é seguir Jesus de longe? Olha, seguir Jesus de longe, olha, presta atenção. Eu tenho visto muito isso nos dias de hoje. Eu tenho contemplado isso nos dias de hoje. O que é seguir Jesus de longe? Seguir Jesus de longe é viver distante do rebanho. Porque nós somos as ovelhas de Cristo. E as ovelhas de Cristo é o rebanho de Cristo. E para esse rebanho de Cristo existe um aprisco. E nesse aprisco existe um pastor para cuidar do rebanho, para alimentar o rebanho. Amém? Para cuidar do rebanho, para que o inimigo não venha e arrebata as ovelhas, não destrua as ovelhas. Sabe, então nós somos as ovelhas de Cristo. Então quando a ovelha está longe do rebanho, ela é presa fácil para o inimigo. Ela é presa fácil para o adversário. E nos dias de hoje, tem muitas ovelhas do rebanho de Cristo que têm estado longe do aprisco de Cristo. Sabe, tem seguido Ele de longe. Tem seguido Ele de longe. Por que tem seguido Ele de longe? Até então porque não quer ser confrontado. Porque até então não quer ser ensinado, não quer ser interrogado. Até então não quer ser instruído pelo Senhor e pela sua palavra. Então eu quero te dizer, não se mantenha distante do rebanho. Não se mantenha longe do rebanho, porque senão o inimigo vai vir e vai arrebatar a sua vida. Porque senão o inimigo vai vir e vai arrebatar a sua pessoa. Então não siga ele de longe. Seguir Jesus de longe é viver distante do rebanho. Seguir Jesus de longe é viver afastado do rebanho. Não tem pessoas que assim que se encontram afastadas do rebanho. Se encontra longe, distante do rebanho. Então precisamos estar próximos, nos aproximar. Estar próximo do rebanho de Cristo, no seu aprisco. Amém? Que você entenda essa palavra, que você deixe o Senhor ministrar no seu coração. Seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é viver longe do rebanho, como eu estou falando. Seguir Jesus de longe é perdê-lo de vista. Seguir Jesus de longe é fazer de sua palavra uma insignificância para as nossas vidas. Tem pessoas hoje em dia que têm feito da palavra de Deus uma insignificância para a sua vida, que não tem mais nenhum significado para si. Sabe? Parece que as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, elas perderam o sentido para si. Tem pessoas que você ministra sobre elas, mas elas não produzem mais nada. O coração não está aberto para que a palavra venha, entre, frutifique e dê frutos. Não adianta, queridos. Não adianta às vezes tentar ministrar sobre a vida das pessoas que estão longe, que estão afastadas do rebanho, porque até então às vezes elas não querem mais estar próximo do rebanho, às vezes não quer mais ser ovelha de Cristo, não quer ser mais cuidada pelo Senhor. Tem pessoas que é assim, infelizmente. As pessoas têm deixado com que a palavra se torne uma insignificância para as suas vidas. E quando nós deixamos a palavra de Deus se tornar uma insignificância para as nossas vidas não faz mais sentido. As pessoas vão vir a este lugar, vão vir como se fosse para cumprir só uma tabela. As pessoas não se disponibilizam, não se entregam, sabe? Não dá o melhor de si, não louva, não se entrega no louvor, não se entrega na adoração. Por quê? Porque aquilo se tornou uma insignificância para si, não tem mais uma importância para si, sabe? Não faz mais sentido para si. Seguir Jesus de longe é perder a comunhão com Ele. Quando as pessoas perdem a comunhão com Jesus, elas vão seguir Ele de longe. Quando as pessoas perdem a comunhão com Jesus, elas vão se manter distante do rebanho. Elas vão se manter afastadas do rebanho. Elas vão manter-se longe do rebanho. Amém? Vão se manter longe, vão se manter distante. Ou seja, vão vir da mesma maneira que vieram, voltaram, retornaram. Porque aquilo não tem mais significado. Aquilo se torna uma insignificância para si.
Amém? Quando a gente vem nesse lugar, que vemos disposto a manter comunhão, sabe? A comungar das bênçãos de Deus, da sua presença, da presença do seu Espírito, desejar mais dele, desejar mais do Senhor. Não, às vezes a gente vem aqui da maneira que veio, a gente volta talvez pior ainda. Precisamos manter essa comunhão. Se perdermos a comunhão com Ele, vamos segui-lo de longe. Amém? Amém? Glória a Deus. Então é possível um cristão motivado, que anda perto de Jesus, começar a se distanciar do Mestre a ponto de negá-lo. É possível um cristão que está motivado, um cristão que está entusiasmado, um cristão que está cheio de Cristo, é possível que ele se distancie de Deus? É possível. É possível. Pessoas que eram fervorosas, que hoje em dia não são mais fervorosas. Sabe? Pessoa fervorosa não é a gente aqui pular, não é a gente aqui se rasgar, não, falar em mistério, não. Isso não é uma pessoa fervorosa de espírito. Mas uma pessoa fervorosa de espírito é aquele que tem prazer de manter comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. Uma pessoa fervorosa do espírito é aquela que tem o prazer, a alegria de manter a comunhão com seu irmão, de estar perto dele. Só que hoje eu vejo muito isso. Tem pessoas que parecem que às vezes nós não somos mais irmãos em Cristo Jesus. Sabe, não tem mais esse fervor de vivermos como igreja. Aquela alegria do primeiro amor, aquela alegria de servirmos a Cristo. É possível sim uma pessoa que um dia teve motivada, que foi fervorosa, se distanciar de Cristo. Se distanciar de Deus. E podendo até negar a Jesus. Olha, o relato da negação de Pedro está registrado nas Escrituras para quê? Dentre outras coisas, nos advertir sobre essa possibilidade e risco que todos nós corremos. Todos nós podemos correr esse risco. Porque se nós não tivermos ali alicerçado, ligado em Cristo, nós podemos nos afastar, nós podemos nos distanciar dele. Amém? Espero que vocês me compreendam. Então por quê? Por que isso pode acontecer? Por que isso pode acontecer? Através da influência que nós podemos sofrer nesse mundo. Nós podemos sofrer influências nesse mundo. Nessa vida nós podemos ser influenciados tanto para o bem quanto para o mal. Nessa vida nós podemos ser influenciados tanto para perto de Deus como para distante de Deus. Então nós estamos expostos a essa influência do mundo. Sabe, o mundo pode nos influenciar, mas por causa da inclinação também carnal. Não existe isso por causa da inclinação carnal. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é por isso que nós devemos viver no espírito, buscando a Cristo, adorando a Ele, se alimentando da sua palavra, meditando na sua palavra. Porque quando a gente deixa de fazer essas coisas, a gente se distancia dele. E se distanciando dele, a gente se distancia do rebanho. Às vezes você diz, a fulana se distanciou da igreja, mas porque ela já estava distante de Cristo há muito tempo. Fulano se afastou da igreja, não, é porque ela já estava afastada de Cristo há muitos anos. Então a gente precisa entender isso. As pessoas, fulano se esfriou, não, porque ela já estava fria há muitos anos, há muito tempo. Então a gente precisa ligar esse ponto no nosso coração, precisamos ligar esse ponto na nossa mente, trazer essa reflexão. Amém? Se estivermos vigilantes, se não estivermos vigilantes, é muito provável que adotemos comportamentos que nos desviarão da presença e da pessoa de Jesus. Olha, tá vendo? Se nós não estivermos vigilantes, por isso que Jesus disse o tempo todo, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não só vigiar, mas também orar. Orar e vigiar. Então nós temos que estar vigilantes nesse sentido, porque senão nós vamos adotar tais comportamentos desse mundo. Vamos adotar tais linguajar desse mundo se nós não tivermos vigilantes. Amém? Então hoje nós estamos inseridos em uma geração, sabe? Uma geração que pode ser influenciada de tal forma. Estamos inseridos nessa geração, mas nós temos que influenciar esse mundo, levar esse mundo a Cristo, levar esse mundo a conhecer a verdade de Deus, levar esse mundo a conhecer essa palavra que tem o poder de libertar, que tem o poder de transformar, que tem o poder de fazer algo novo sobre as nossas vidas. Amém? Então foi essa marca que aconteceu com Pedro, seguiu Jesus de longe. Amém? Muitas pessoas que parecem tão próximas de Jesus, às vezes elas estão muito distantes dele e não se dão conta. Amém? Tem pessoas que nos domingos estão perto de Cristo, mas que o resto da semana está distante dele. Não é assim? Tem pessoas que no domingo está perto de Cristo, dá a aparência que está perto de Cristo, mas o resto da semana está distante dele.
Então precisamos mantermos vigilantes, vigilantes, vigilantes. Amém? Mas não se engane, não vamos nos enganar, queridos. Vamos estar vigilantes. E o que é negar a Jesus? O que é negar a Jesus? Negamos a Jesus quando deixamos de viver a sua vontade para viver a nossa. Negar a Jesus é viver de maneira contrária à sua palavra. Negar a Jesus é viver de maneira contrária à sua verdade para as nossas vidas. Negamos a Jesus quando nossa maneira de viver não diz respeito à sua palavra. Não é assim que a gente fala? Tais atitudes minhas podem envergonhar o nome de Cristo. Então quando tais atitudes nossas, sabe, pode envergonhar o nome de Cristo, nós podemos estar negando a Ele com as nossas atitudes. As pessoas podem dizer, mas esse aí é um cristão? Não é? Mas esse é um servo de Cristo, é um servo do Senhor, é um servo do Deus vivo. Então podemos negar a Ele através das nossas atitudes. Sabe, se nós observarmos, eu já refleti nesses dias, já teve atitudes minhas. Por atitudes minhas eu pude negar o nome de Cristo. Neguei o nome de Cristo através de atitudes. Então nós precisamos estar nos policiando a respeito de tais atitudes, de tais ações. Negamos a Jesus quando negligenciamos a sua palavra. Não tem pessoas assim que negligenciam a sua palavra, negligenciam a palavra de Cristo. Tem pessoas que Deus ministra sobre ela, tem pessoas que a palavra está ministrando sobre ela e não está nem aí. Às vezes as pessoas não consideram aquilo que foi ministrado, a pessoa às vezes vira a cara, sabe, torce o nariz, não dá credibilidade à palavra que está sendo ministrada às vezes, não dá credibilidade a alguém que Deus está usando para nos instruir, para nos alertar. Tem pessoas que é assim, e pessoas que estão inseridas no meio cristão, pessoas que estão inseridas na fé, pessoas que conhecem a verdade, pessoas que conhecem a palavra, têm negligenciado a palavra de Cristo, sabe, tem negligenciado a Ele, e negligenciando a sua palavra, tem negligenciado a Ele. Negar a Jesus é quando nossos atos não diz respeito àquilo que cremos e professamos. Às vezes a gente diz que crê na palavra de Deus, que professa uma fé nele, só que aquilo que a gente vive não diz respeito a isso, aquilo que a gente crê e professa. A nossa vivência, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, tem que condizer aquilo que a gente professa e aquilo que a gente diz que crê. Se aquilo que eu faço, se aquilo que eu falo não diz respeito àquilo que eu estou crendo e professando, estou negando o nome dele, estou negando a Cristo, sabe? Então negar a Jesus é segui-lo também de longe. Negar a Jesus é segui-lo de longe. Negar a Jesus é se afastar dele, é se distanciar dele. No momento que Pedro segue ele de longe, no momento que Pedro se distancia dele, o que é que acontece? Pedro nega a Jesus. Mas isso eu creio que não vai acontecer conosco. Nós não vamos negar a Ele, amém? Nós vamos confessar a Jesus como o Senhor das nossas vidas, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, como aquele que tem um plano estabelecido para as nossas vidas, amém? Então que você receba essa palavra no seu coração, que essa palavra possa ter te edificado, que você reflita nessa verdade, que você reflita nessa palavra, que Deus venha te abençoar abundantemente, amém? Vamos ficar de pé? Vamos estar ceando agora. Aleluias. Guarda essa palavra no seu coração para o inimigo não arrebatá-la. Amém? Porque uma das especialidades do adversário é arrebatar a palavra de Deus que está sendo ministrada no nosso coração, né? É roubar aquilo que o Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração. Mas que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração, que a gente permita com que ela faça morada, e fazendo assim morada, ela alimente a nossa alma e ela venha nos edificar. Amém? Então que você permita essa palavra edificar a sua vida, que você permita essa palavra edificar a sua alma. Pode vir louvar quando vem as coisas. Amém?